A paz do Senhor, hoje a palavra está no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nas um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra são algo que nós temos que entender. Nós somos sim donos da nossa vida, nós somos responsáveis por esse corpo que aqui estamos. Mas por nós sermos dono dessa vida, nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que sim buscar na presença dEle a direção, fazer com que nós possamos agradar e glorificar o nome do Senhor. Porque Ele sim é o nosso Criador. Porque você vê aqui, ó, nesse primeiro ponto, ó, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes feito tijolos por pedra e betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejam espalhados sobre a face de toda a terra. Você vê esse primeiro ponto aqui. Hoje nós sabemos que o Senhor nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos escolher que caminho andar, que caminho decidir. Você vê aqui que aqui é um dos pontos aqui que o povo, eles andavam tudo junto. Eles acharam um vale e falaram assim: vamos fazer uma cidade, vamos fazer uma torre, mas uma torre bem grande, para que nós não viemos a nos perder, se espalhar, porque quando alguém se perder, vão olhar aquela torre e vão se localizar. Entenda algo: aparentemente, os nossos desejos, as nossas atitudes, nossos sonhos, parece ser bom para nós. É só quem conhece o futuro, quem conhece o nosso levantar, o nosso agir, quem conhece ali na frente o que vai acontecer é o Senhor. Muitas das vezes nós não entendemos porque fazemos planejamento, tomamos atitudes, mas lá na frente não conseguimos colher os frutos que nós planejamos. Por quê? Porque um dos motivos principal é que quando nós fazemos algo, nós não colocamos à disposição de Deus para que Ele possa ver e aprovar. É aí que está um dos erros que nós fazemos, que nós temos que corrigir. Se a nossa vida pertence ao Senhor, todo o projeto que nós vamos fazer, nós temos que apresentar ao Senhor e esperar uma resposta dEle. E a resposta vai vir. Ele vai nos dar estratégia. Se vai ser um negócio bom para nós, Ele vai permitir. Se não for, Ele não vai permitir. Por isso que nós temos que estar em comunhão com o Senhor, buscar a presença dEle, orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, estar em comunhão com Ele todos os dias.
o que parece bom aos nossos olhos é ruim lá na frente, porque você vê aqui, ó, como ele disse aqui, ó, esse povo, ó, então desceu o Senhor, olha o que Deus fala. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Você vê, tudo nós fizermos, Deus está de olho. Aqui é a prova. Você vê que Deus estava de olho. Falou, vamos descer lá, vamos ver o que esses homens estão fazendo. Essa cidade que eles estão edificando. Quando Deus viu que eles estavam fazendo algo para que nada venha se perder, que eles veio fazer uma torre grande e ali eles não iam se perder, ou seja, Deus falou que tudo era intento, como disse aqui, ó. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ou seja, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Se nós deixarmos a emoção, deixarmos o desejo da carne fazer o que nós queremos, vai contra a vontade do Senhor. E ali o que acontece? O diabo ele é tão astuto que ele faz nós vermos as coisas boas, mas ele não mostra para nós as consequências daquilo que nós fazemos. Pode ver, muitas das vezes as pessoas vão falar da vida sentimental, ela está procurando alguém, ela está tanto tempo assim, ela está achando que não vai encontrar ninguém. Aí o que, que ela faz? Aí a primeira pessoa que aparece, ela se atira de coração, seja tanto o homem, seja como a mulher. E ali lá na frente começa a ver os frutos, começa a conhecer a verdadeira face daquela pessoa. Aí começa a ter violência, aí começa a ter desrespeito, nada dá certo. Assim é nos negócios, assim em nossa vida, nossa saúde, e assim vai. Mas por quê? Porque nós agimos com emoção, nós agimos com intuição, sendo que a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que agir é com a fé na confiança da palavra do Senhor. Pensarmos antes de agir, pensarmos antes de falar, planejar antes de começar, não agir por emoção. Tanto é que a fé não é emoção, a fé é uma atitude, a fé é uma certeza. Você vai pedir, você vai receber se você estiver na presença do Senhor. Então, assim que o Senhor está nos ensinando, porque você vê que a emoção, quando você convive com várias pessoas, elas te induz a você a fazer o que elas querem. Assim é o mundo. Quando Deus tira nós do mundo, quando Jesus Cristo nos tirou do mundo, você pode ver que quantas pessoas se levantaram contra ti. Quantas situações estão se levantando contra ti. Por quê? Porque você não está fazendo o que eles querem. Quando nós estamos no mundo, todo mundo faz o que o mundo fala. Você vê, vou dar um exemplo assim. Passa uma novela interessante, uma novela legal, que te cativa, você fica ali assistindo aquela novela, você vê que as pessoas começam já a copiar as roupas daquele determinado personagem. Tudo que é feito, tudo que é lançado naquela novela é tudo consumido. Por quê? Porque as pessoas ficam tão obstinadas, tão envolvidas com aquela novela, que o que falarem, elas vão fazer. E o Senhor nos ensina hoje que nós temos que estar na presença dEle, nós temos que estar concentrado nele, para que nós não viemos a ser seduzidos pela emoção, pela palavra, que o diabo quer nos colocar confusão. Porque a bênção do Senhor, ela não está demorando para chegar até você. Analisa você mesmo como que você está preparado para receber a bênção do Senhor. Você está na fé, na certeza, você está pronto para dar um testemunho de vitória que é Deus que fez isso na sua vida e não você, mais ninguém, mas sim Deus. É isso que você temos que atentar, porque as emoções tomam conta do nosso coração. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração, Ele sabe as lutas, as dificuldades que nós temos enfrentado e estamos passando. Porque você vê que Ele desceu para ver
que o povo fazia. E ele foi ali, ele já teve uma preocupação, ó. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Quer dizer, um povo que fala uma mesma língua, eles vão fazer o que ele quiser. O mundo faz o que quer, você pode ver. Hoje em dia, o que está acontecendo? Hoje em dia, as pessoas estão erradas no falar, no agir, no pensar, estão induzindo as pessoas que estão certas, que têm princípios, a convencer que elas estão erradas. E se você não vigiar, você está concordando com o erro. Porque é muitas pessoas, muitas situações te colocando ao contrário do que você pensa. E o Senhor está ensinando, não se deixe influenciar por ninguém. Não se deixa ninguém, não se leva a qualquer palavra, não se leva a qualquer situação, não olha a situação como você olha. Busca no Senhor e olha com o olhar do Senhor e você vai ver a glória dele se manifestando. Porque aqui ó, você vê que tem mais aqui, ó. E Deus fala, eia, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por que isso? Porque quando Deus nos escolheu, Jesus Cristo morreu na cruz por nós e ele nos escolheu, ele foi muito claro. Ele nos daria uma novidade de vida. Ele nos daria a salvação da nossa alma, do nosso espírito. Que é isso que você tem que entender. Essa vida que nós estamos passando aqui é passageira, mas o fôlego da vida, que é o teu espírito, vai voltar para o Senhor. E o que você está fazendo para apresentar ao Senhor as suas obras? Muitas das vezes você está indo o que o mundo fala. Você está indo, você vai na igreja, você está fazendo o que a igreja fala. Mas você não confere na Bíblia, na palavra, se está agradando a Deus ou não. Por quê? Porque você está agindo com a emoção. E o Senhor está dizendo aqui, você vê que Deus, quando viu aquela situação, ele confundiu a língua de todos e cada um foi para o lado e abandonou o que estava fazendo. E assim o Senhor está falando para ti hoje, está falando para mim através dessa palavra. Vigie o que nós estamos fazendo, porque se não for agrado do Senhor, abandona, como os homens abandonaram a torre de Babel. Não terminaram. Abandona o que você está fazendo, que se está desagradando a Deus. Não importa se foi negócio que você fez, se vai perder dinheiro, não importa. Faça o que tem que fazer, porque em primeiro lugar você tem que agradar a Deus e depois as outras coisas serão acrescentadas. Porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Comece a analisar, porque se Deus foi lá e confundiu o povo e o povo na hora parou, trocou as línguas, cada um não entendia o que falava. Assim é o Senhor hoje com essa palavra. Pode vir ao encontro de você e confundir a tua mente e você achar que não é assim, eu não vou fazer, não é bem assim, eu sou livre, eu posso fazer o que você quiser. E o Senhor fala, você pode fazer o que você quiser nessa terra. Cada pessoa que você vê pode fazer o que elas quiserem. Escândalos e mais escândalos não tem problema. Mas um dia vai prestar conta a mim, e quando chegar o grande dia do Senhor, aí sim, o que ela plantou, ela vai colher, a obra que ela fez, ela vai justificar, porque Deus é Deus, e Ele diz: esse teu corpo pertence à terra, e esse fôlego de vida pertence a mim. Então comece a buscar a presença do Senhor, se converta, ouve o Senhor, para que você não venha a ser confundido. Você está passando por tanta situação e você continua confuso ainda, não sabe o que fazer. Então ore mais, jejue, busca a presença do Senhor, se humilha para o Senhor, porque nele a tua resposta está. Porque se ele desceu ali e viu e confundiu, colocou novas línguas na boca de cada um para confundir, nenhum entendia o outro, imagina a sua vida se ele não está observando. A minha vida se ele não está observando, se foi Jesus Cristo que morreu por nós. Então comece a pensar, comece a analisar o que você está fazendo. Ele diz aqui, ó, por isso você chamou o seu nome Babel,
porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? O que quer dizer isso para nós hoje? Que quando você sai do mundo, Ele te coloca no mundo dele, numa nova terra, numa nova maneira de agir, numa nova maneira de pensar, numa nova maneira de ver a vida. Porque outrora você era escravo, outrora você vai ser livre. E quando você é livre, você começa a ver as coisas com mais nitidez. Você vê que nada é impossível para você. Levanta então a tua cabeça, sacode a poeira, não olha para trás, levanta, resolva a situação que você tem que resolver, porque a fé que você tem dentro, ela tem que crescer, essa fé tem que materializar, e para isso você tem que crer e tomar atitude, não ficar vivendo o passado, não se lamentar, mas sim glorificar o nome do Senhor para que a tua vida venha mudar. Que da mesma maneira que cada um foi confundido, cada um foi para o seu lugar, o Senhor fala para você, muda a tua história mudando a sua atitude. Você quer um casamento abençoado, vê como que você está se agindo. Você está querendo que a pessoa mude, mude você. Você está querendo que teu filho mude, mude você a maneira de falar com ele. Comece a dar os frutos do Senhor e você vai ver sim a mudança toda na sua vida, na sua família. É isso que é a transformação do Senhor. É isso que o Espírito Santo do Senhor quer transformar você, a sua vida, para que a glória do Senhor venha se manifesto na sua vida. Então, coloca essa palavra no coração. Comece a entender que quando Deus fala, Deus faz para mudar. E Ele te escolheu para transformar a sua vida, para mudar a tua história, para mudar o que era torto, é para endireitar. Então comece a mudar, porque você pertence ao novo mundo, ao templo do Senhor. Você pertence a Deus, porque Ele quer te dar uma novidade de vida. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.